Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, Pastor Luciano. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas e viemos hoje trazer uma palavra de esperança para você e sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa estar vivendo o melhor de Deus para você e sua família. Esse é o desejo da Igreja Batista em Chácaras Reunidas para você. E agora, queria convidar você para que a gente possa estar orando, pedindo que o Senhor limpe nossas mentes e fale aos nossos corações através da sua palavra. Vamos curvar nossas cabeças e orar nesse momento? Oremos. Pai, nesse momento nós queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale, Pai, com os teus servos, fale com os nossos queridos amigos que estão ligados agora, Senhor, para receber essa palavra especial, uma palavra de esperança para os seus corações. Nos ajude, Senhor. Nós temos observado, Pai, que nós carecemos, Pai, de esperança. E a esperança só pode vir através da sua palavra, Senhor. A palavra que abençoa, a palavra que tranquiliza nesse momento, e nós cremos que o Senhor vai fazer mais do que nós estamos pedindo. Nós oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 22 ao número 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Vamos ver o que o Senhor tem reservado para nós através desse texto tão impactante. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Amém. Que a leitura da palavra te abençoe, meu querido amigo, meu querido irmão. E agora a explanação da palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração te traga esperança. Queridos, vamos pensar nessa emoção
que é tão presente na vida do ser humano: o medo. É interessante pensarmos que essa emoção é a emoção mais presente na nossa vida. E ela está conosco desde o nosso nascimento. Quando nossas mães nos deram à luz, nós observamos que todos nós e os bebês, eles nascem chorando. Por quê? Porque eles levam um susto. Eles estão seguros no útero da sua mãe e de repente eles saem para fora e encontram um mundo novo. Encontram pessoas estranhas. Fora que a claridade machuca os seus olhos e eles sentem medo. Como disse, o medo é uma emoção que sempre esteve presente na vida do ser humano. Só, queridos, que nós precisamos saber lidar com o medo. É interessante que a palavra medo, ela provém do termo latim, medus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real, ou até mesmo imaginária. O medo é um dos grandes saqueadores e inimigo da humanidade. É uma coisa que todos nós sentimos, ou melhor, é uma emoção que todos nós sentimos desde o Éden. Por exemplo, desde que o homem foi criado. Se nós formos agora trazer à memória a criação do homem, do ser humano, nós observamos que Adão, lá no Éden, no capítulo 3, versículos 10 de Gênesis, ele diz assim para Deus: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Ou seja, o medo está presente desde que existe o ser humano e desde que nós nascemos. Até um determinado ponto, o medo é benéfico, faz bem. Imagine se você não sentisse medo nenhum. Quantas pessoas iam se esborrachar, se jogando de lugares altos? Quantas pessoas iam se ferir e ferir outras pessoas, usando seus automóveis potentes com a velocidade máxima e sem sentir um pinguinho de receio e de medo? Então nós podemos observar que um pouquinho de medo, ele é necessário para nos segurar, para que a gente não faça coisas absurdas. Mas quando o medo passa a ser uma patologia, ou seja, ter um envolvimento que venha paralisar nossas atividades, nossa vida, que aí ela se torna uma patologia, isso precisa ser tratado através de ajuda médica, porque se torna uma fobia e pode se tornar, ou melhor, em fobias. Quantas fobias existem por aí? Quantas pessoas você conhece e eu conheço que tem fobia? Medo de altura, medo de água. E tem pessoas que o medo é tão intenso que as paralisa, faz com que elas deixem de sonhar por causa do medo. Então, nós precisamos fazer o que com medo? O medo precisa ser combatido quando ele está em uma situação extrema na nossa vida, numa intensidade fora de controle. Ele precisa ser combatido. Nós podemos observar, queridos, que hoje a nossa sociedade se encontra assim, apavorada. Muitas pessoas estão em pânico. Por quê? Porque o medo da situação que nós estamos vivendo tomou conta delas. Será que é para tanto? Eu creio que não. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, da nossa família, mas nós não devemos paralisar nossa vida por causa do medo. Nós precisamos, como Jesus fala para os discípulos, ter coragem, agir, mas com prudência, com cuidado e não deixando que o medo nos paralise. Mas nós podemos pensar mais um pouco sobre medo. Como? Hoje nós vivemos num mundo que as situações mudam rapidamente, de uma maneira brusca. E o que acontece? Gera medo, causa medo. Nós também podemos pensar que outras situações que nos causam medo são quando a situação foge do nosso controle. Por exemplo,
Hoje, essa pandemia fugiu do controle de todos. Estamos tentando lidar com a situação, mas não temos controle. Não conseguimos dominar como dominamos outras situações. E aí causa medo. Nós, nesse texto, nós podemos observar isso. Os discípulos saem com Jesus, Jesus fica atende as pessoas como Jesus sempre faz, Jesus nunca deixa ninguém sem resposta, ele está atendendo as pessoas, e aí ele vê que o horário já está tarde, já está na hora dele orientar os discípulos para que vão na frente. E ele faz isso. Ele pede que eles peguem as coisas todas e que eles peguem o barco e vão para o outro lado, para outra margem. Os discípulos fazem isso enquanto Jesus fica ali. Mas de repente, no meio da travessia, o texto fala que a hora já era alta madrugada, ou seja, na alta madrugada eles vivem uma situação para eles nova, para eles diferente, que eles não têm controle. Eles não têm controle. E quando nós não temos controle, qual é a emoção que surge no nosso coração? Medo. E aí eles sentem medo. E nós podemos observar que eles eram marinheiros experimentados, eles conheciam aquela região, eles tinham toda a sua vida feita ali na região, e eles pegam uma situação para eles nova. O mar passa por um momento de tribulação ali, uma tempestade imensa que causa terror aos discípulos, que causa medo. E queridos, e comigo e com você não é diferente. Por isso nós precisamos estar com as nossas vidas no altar de Jesus. Mais uma vez relembrando que nós já temos dito aqui para trazer esperança ao seu coração. Jesus, ele nos ama e Jesus, ele sempre está do nosso lado. Nós observamos que no texto, o evangelista Mateus, quando ele narra essa história que ele vivenciou com os discípulos, ele registra isso aqui no evangelho, ele fala que Jesus, ele está observando, ele está vendo a situação dos discípulos. Mostra mais uma vez que o nosso Senhor, ele tem os seus olhos focados em nós. Ou melhor, o evangelista Marcos, ele narra essa mesma história colocando esse acréscimo que Pedro conta para ele. Porque você sabe que quem passa as informações para o evangelista Marcos é Pedro. E Pedro fala como foi aquela tempestade e ele diz um detalhe muito importante que Mateus aqui não registra. Ele diz que Jesus, ele viu eles nessa situação na alta madrugada e foi socorrê-los. Que coisa maravilhosa. Sabendo disso, essa atitude de Jesus trabalha nossas emoções, mostrando que nele você pode confiar. Confie em Jesus. Jesus, ele quer trazer segurança ao seu coração. Mas eu queria pensar com vocês, meus queridos amigos, queridos irmãos, que o medo, ele traz 3 consequências, que nós precisamos lidar com essas consequências, combater essas consequências. Primeira consequência, eu quero ler de novo com vocês, 2 versículos, os versículos 26 a 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. E no versículo 26, quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. E mais uma vez o 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Ou seja, o medo faz com que a gente confunda as situações que nós estamos vendo, que a gente confunda as imagens. Nós precisamos nos atentar para isso. Vocês observam que, por causa do medo, aqueles 12 homens confundiram Jesus com um fantasma.
Olha que interessante. Eles acharam que era um fantasma que estava indo até eles. Aí é uma pergunta. O medo já não fez isso com você? O medo já não fez com que as adversidades se tornassem gigantes perto de você e que você se sentisse um gafanhoto? Que você se sentisse uma formiga? Pois bem, o medo tem esse poder de fazer com que você confunda as situações, que você tenha uma percepção errada sobre você, sobre a situação, sobre a adversidade. Nós precisamos ter cuidado com isso. Mas hoje, Deus, Jesus, Ele quer tirar esse óculos que faz com que você enxergue embaçado. Ele quer que você tenha percepção real das coisas. E uma das coisas que Jesus, ou melhor, uma das orientações que Jesus dá aos discípulos é o quê? Ei, sou eu, tenham fé, tenham coragem. Sou eu, Jesus. É o Mestre que está indo até vocês. Estou indo aí para te ajudar vocês. E Jesus mostra isso quando Jesus fala com a sua voz poderosa ali para os discípulos isso. Ou seja, Jesus não quer deixar você enganado. Jesus não quer deixar que o medo, essa emoção que vive tentando interagir com o ser humano e de uma maneira perniciosa, que ela não te afete. Jesus, ele quer trazer segurança para você. Jesus quer trazer coragem ao seu coração. Jesus, ele faz isso, como ele fez aqui com esses homens. 12 homens desesperados. E, além do medo da tempestade, do medo de ter seu barco despedaçado ali naquele vendaval, naquele mar bravio, eles ficaram com medo de um fantasma. É interessante, o texto não fala isso, mas os estudiosos das Escrituras Sagradas dizem que aqui eles têm o medo de um fantasma por uma questão. Existia uma lenda de uma tal Lilith, que era um fantasma feminino que assombrava os marinheiros. Pegava os marinheiros e fazia com que os marinheiros fossem perdidos no mar. Eles ficaram com medo, porque eles conheciam essa lenda, esse folclore, essa lenda folclórica judaica. E eles deixaram que essa lenda penetrasse no coração deles, causando mais medo ainda. Então, queridos, que você e eu possamos estar combatendo a confusão que o medo tenta trazer à nossa mente, às nossas emoções, com a palavra poderosa de Jesus. Ei, sou eu, não tenho medo, coragem, vocês vão estar protegidos, eu estou indo até aí. E é isso que Jesus está falando para você nessa noite. Ei, a situação está difícil? Está difícil realmente, mas eu estou com você. É só você permitir que eu entre no barco da sua vida, que eu esteja aí com você, e você vai ver o que eu vou fazer, como eu vou te proteger. Jesus, ele nos ama, e ele vai até os discípulos ali. Eu fico imaginando, alta madrugada o texto fala. Ou seja, Jesus, ele é o socorro sempre presente na hora da angústia. Para ele não importa o horário, para ele importa te socorrer, trazer segurança e paz para você. Não importa a circunstância, não importa o local, Jesus, ele está disposto a ir cuidar de você e de mim. Então, queridos, deixe Jesus entrar no seu barco. E aí nós vamos para outra atitude que o medo causa. O medo, além de fazer com que a gente veja as coisas desfocadas, que a gente veja de uma maneira errada as situações, ele também faz com que você se paralise, que você pare,
que você pare seus projetos, pare seus sonhos, pare tudo que você está fazendo, porque ele vem te paralisar. O medo, ele age assim. Ele faz que você tenha uma visão distorcida das coisas, depois o próximo passo é te paralisar. Quantas pessoas queridas nós temos esse conhecimento que estão presas na prisão do medo. Na prisão do medo. Pararam de viver. Ou estão vivendo até de um modo restritivo. Porque o medo vira e mexe, tenta paralisá-los. E até consegue. Então, queridos, nós precisamos ver que nos versículos 28 e 29 dessa narrativa, olha o que o evangelista diz, Mateus, versículos 28 e 29. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus disse, venha, respondeu ele. Ou seja, Jesus ele quer que você se locomova, que você se mexa. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Nós podemos observar que Pedro, ele fez uma coisa que nenhum ser humano fez. Pedro, ele teve uma experiência maravilhosa. Ele fala para Jesus, Jesus, se é o Senhor que está caminhando sobre as águas, eu quero ir ao seu encontro, ou seja, eu também quero caminhar sobre as águas. E Jesus, ele dá liberdade. Jesus, ele quer que você viva experiências maravilhosas com ele. E Jesus mostra isso aqui com Pedro. Jesus fala, venha até mim, caminhe. E Pedro vai. Pedro vai se locomovendo sobre as águas. Você sabia que só 2 pessoas na humanidade andaram sobre as águas? Jesus e Pedro. Olha que interessante. Mas como eu disse, o medo tenta paralisar você. Pedro chega no momento, no versículo 30, olha a situação. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Ou seja, Pedro, ele começou muito bem. Ele começou vivendo uma experiência única na vida dele. Uma experiência que Jesus convida você e eu a vivermos com ele. Experiências maravilhosas e únicas. Só que Pedro começou bem, com fé, com coragem, olhando para Jesus. Mas de repente, Pedro, ele sente o barulho dos ventos, a água do mar agitado respinga sobre a sua pele e ele olha para a situação, ele olha para a situação adversa que ele está vivendo. E aí o que acontece? O medo penetra no seu coração. O medo paralisa Pedro. E Pedro começa a afundar. Pedro começa a se submergir naquela água. E isso o medo pode fazer. Desde que você deixe o medo trabalhar nas suas emoções. Pedro, ele esqueceu de olhar para Jesus. Ele olhou para a tempestade. Ele escutou o barulho das águas. E isso fez com que ele fosse naufragando, se eu posso dizer essa palavra. Então, querido, o medo, ele tenta fazer isso com você. Você está vivendo situações na sua vida maravilhosas, experiências espetaculares, mas se o medo penetrar no seu coração, nas suas emoções, você fica paralisado. Nós precisamos entender isso e nós precisamos saber lidar com essa situação. Pedro, por exemplo, um homem que estava ali cheio de fé, caminhando sobre as águas com o Mestre, o Deus Todo-Poderoso. De repente, ele perde Jesus da sua vista e ele começa a viver outra experiência, uma experiência ruim na sua vida, uma experiência de adversidade. Hoje tem muitas pessoas assim, vivendo
presos, vivendo sem alegria, não tendo sabedoria para lidar com a situação que está vivendo, que é uma situação diferente. Mas quando você deixa Jesus tomar conta da sua vida, ele faz com que você viva experiências maravilhosas, mesmo no seu lar, mesmo não tendo a liberdade que você tinha antes, por causa dessa questão de saúde mundial que nós estamos vivendo. Isso não pode te paralisar e não pode deixar que você cresça, que você se desenvolva. Mas para isso você tem que ter Jesus do seu lado. E aí nós vamos para a terceira situação que o medo causa. O medo freia a fé. O medo faz isso. No versículo 31, nós observamos que Pedro, versículo 30 e 31, nós observamos que Pedro está passando por um momento difícil, uma experiência terrível. E aí, ele faz o quê? Ele nos mostra sabedoria, que ele pede ajuda do mestre. No versículo 31, olha que o evangelista diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ou seja, Jesus, ele sempre está pronto a nos socorrer. Jesus sempre está pronto a intervir a nosso favor. Mas Pedro, se ele mantivesse os seus olhos focados no Mestre, se ele tivesse seu coração sintonizado com o coração do Mestre, ele não ia sentir o medo. E ele não ia perder essa experiência maravilhosa que ele estava vivenciando com Jesus. Outra lição: não deixe que o medo esfrie a sua fé. Pelo contrário, alimente sua fé. Lembre-se do que Jesus já fez na sua vida. O que Jesus tem feito. Lembre-se do que Jesus fez no passado, o que ele tem feito no presente e o que ele ainda vai fazer no futuro, que ele prometeu para todas as pessoas que confiam nele. Acredite, tenha fé. Continue caminhando, mas com os olhos em Cristo. E você vai ver a diferença que você vai experimentar na sua vida. E as pessoas que estão ao seu redor vão ser impactadas. Como os discípulos ali foram com Pedro, quando Pedro estava olhando para o Mestre. Quando ele estava dando os primeiros passos ali na água. Os discípulos todos ficaram vendo essa experiência maravilhosa e isso impactou também o coração dos discípulos. Então, queridos, que nós possamos estar fazendo isso. Medo é uma questão de foco. Como assim, pastor Luciano? Vamos ver o versículo 33, diz assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, quando você olha para Jesus, o medo some. E quando você olha para o medo, Jesus é que some. Ou seja, o medo é uma questão de foco. Então, querido irmão, querido amigo, que está aí recebendo essa palavra de esperança, nunca tire os olhos de Jesus. Olhe para Jesus. Deixe que Jesus te mostre o seu poder maravilhoso, a sua intervenção divina sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus familiares. Creia nisso. Jesus, ele quer te abençoar. Ele quer que você viva experiências maravilhosas ao lado dele, como Pedro vivenciou ali. Como os discípulos depois tiveram essa experiência para contar para as outras pessoas. Como, por exemplo, para nós hoje que estamos lendo em pleno século XXI. Um acontecimento no começo do século 3, 4. E hoje nós aqui vivenciando essa experiência através dos olhos dos discípulos que passaram isso com Jesus. E é isso que Jesus quer mostrar para você. O que ele pode fazer na sua vida, o que ele quer agregar na sua vida. Experiências maravilhosas, baseadas na fé nele. Então, querido irmão, querido amigo, não tire os olhos de Jesus.
Agora eu queria concluir essa mensagem de esperança com uma pergunta. Para onde você está olhando agora? Para onde você está olhando? Onde está o seu foco? Nos seus medos? Nessa questão de Covid-19 que nós estamos vivenciando? Na questão da economia do nosso país, que também é outra questão complicada? Você está olhando para isso? Ou você está olhando acima do medo? Você está olhando para o Mestre, para Jesus? Você deve olhar para Jesus. Jesus, ele vai mostrar para você o que ele é capaz de fazer na sua vida, como ele já tem mostrado, e para você que ainda não permitiu que Jesus guie sua vida, o que ele pode fazer. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E Jesus quer mostrar o seu amor por você e tirar qualquer resquício de medo da sua mente, das suas emoções, do seu coração. E no lugar do medo, enxertar a fé nesse Deus maravilhoso que te ama. Então, querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar? Pai, mais uma vez nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor abençoe nossos queridos amigos, queridos irmãos que estão, Pai, conectados, ouvindo essa palavra de esperança, que nós cremos que veio do seu coração para o coração dos nossos queridos amigos e irmãos. Pai, que nós possamos estar sempre olhando para o Senhor, não tirando os nossos olhos do Senhor e sentindo o seu grande amor por nós, que nos enche de coragem, Senhor, que nos enche de alegria, de paz e que faz toda a diferença em nossas vidas. Que o Senhor abençoe, Pai, todos os nossos queridos irmãos e amigos e que todos possam, Pai, estar com seus olhos atentos no Senhor e deixando que o Senhor cuide da vida deles, dos seus sonhos, projetos e que encha o coração de todos eles de fé, esperança e amor que vem de Ti. Esse, Pai, é o nosso desejo para todos os nossos queridos amigos e irmãos e para nós também. E que o Senhor os abençoe e os guarde. E, Pai, continue fortalecendo, Pai, a vida deles com a sua palavra de esperança. Nós oramos assim, mais uma vez, em nome de Jesus, Senhor. Amém.